TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, então muita coragem pra gente colocar no ar e de pé mais um episódio. O Carlos Castrucci, gestor de recursos da Roa Asset Management, que criou esse projeto junto comigo, e a primeira edição dele foi em maio de 2020. Nós alocamos 10 mil reais na Bolsa de Valores a cada semana, repercutindo o que aconteceu com essa grana. Essa grana já foi para quase 15 mil reais. Recentemente, em meio ao clima ruim da Bolsa, chegou a ficar um pouco abaixo dos 10 mil originais, a 9 mil e cacetada. Mas hoje tudo isso é segundo plano, Carlos, porque a pauta que se sobrepõe e se sobressai é a crise geopolítica ucraniana, e eu já quero abrir essa edição te dando aquele boa tarde e pedindo a sua primeira leitura, a sua primeira forma de enxergar essa escalada da crise geopolítica que tende a tirar ainda mais a racionalidade dos mercados globais. No Brasil não é diferente, embora o impacto até o momento seja um impacto tímido em comparação com outros índices acionários pelo mundo. Boa tarde, Carlos. Fala, Léo. Boa tarde. Você me ouve bem? Perfeitamente. Já traga aí sua primeira leitura. Perfeito. Primeiro, assim, é uma leitura que eu não gostaria de estar fazendo, né? Eu preferia estar falando de oscilações de preço de ações, de fundamentos de empresas, mas infelizmente é um fato que está aí, a gente tem que comentar a respeito, né? E a primeira leitura que eu faço, assim, é claro que eu acredito que vai muito em linha com o que todo mundo está fazendo de leitura, é que, assim, primeiro, saindo de mercado, a gente tem um impacto humanitário muito grande, né? Então é algo que deixa a gente sempre baqueado, né? Pelo menos as pessoas da minha geração, a gente não chegou a viver muitas guerras, ou pelo menos guerras que envolvem o Ocidente. A gente acaba ficando mais exposto aos fatos, às notícias, né? E a chance grande de uma escalada dessa tensão, né? Normalmente a gente vê conflitos localizados, esse é o primeiro conflito que a gente vê que realmente está envolvendo o globo de uma forma geral e que poderia, claro, isso não quer dizer que é provável, mas que é possível causar uma terceira guerra mundial, né? Então, eu acho que isso, além de mercados, de novo, é um impacto humanitário muito devastador. Trazendo para a questão de economia e de mercados, né? Eu acredito que o fato, assim, claro que ele já era assim, possível de ocorrer, né? Essa invasão da Rússia. Só que os desdobramentos dessa invasão ainda são muito incertos, e a primeira questão que a gente tem que colocar na mesa aqui, falando de mercados, né, é para onde vai a questão das políticas monetárias do mundo, né? Porque a gente tinha aquela questão do cenário inflacionário, principalmente vindo da pressão das commodities, a retomada do emprego, da atividade, que estava pressionando também pelo lado da demanda. Isso ia estar num potencial aumento de taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo, né? E agora, com esse monte de fatos novos, né, que a gente deve ver pressão inflacionária do lado da oferta, mas, por outro lado, a gente pode ver também uma desaceleração econômica mais rápida do que o esperado e até uma recessão econômica causada por toda essa questão de conflitos e restrições nas cadeias de suprimento. Então, a gente tem um tabuleiro que eu diria que é praticamente todo novo, né, para a questão das decisões de política monetária, e tudo pode mudar daqui em diante no caminho que o Fed vai tomar. Eu não queria estar na pele do presidente do Banco Central americano nesse momento. Por certo, a tarefa não é nada fácil. O Carlos faz uma alusão aqui à próxima reunião de juros dos Estados Unidos no dia 16 de março. E, de fato, o tabuleiro, que já não era exatamente o mais fácil ou o menos complexo, ele já era bastante complexo, fica ainda mais. Porque se de um lado você tem uma inflação, uma pressão inflacionária na casa dos 7,5% no acumulado dos últimos 12 meses para a economia americana, de um outro lado, você tem, num cenário bélico, uma tendência de diminuição da atividade econômica a nível mundial. Não seria diferente em relação aos Estados Unidos. Então, fica um pouco contraditório você tentar mediar a inflação, baixar a pressão inflacionária, mas, ao mesmo tempo, por meio da subida de juros, você comprometeu o ritmo do crescimento econômico, que fica bastante desafiado
com essas últimas evidências que a gente vem narrando aqui. E tem um outro ponto tão importante ou mais. As commodities estão ficando muito caras. Se você considerar a popularidade do governo Joe Biden, que derrete e a cada dia tem mais dificuldades, nesse horizonte próximo de o petróleo continuar se apreciando, fica ainda mais difícil pensar na sustentação do governo Joe Biden, que também do ponto de vista da política externa vem sofrendo momentos difíceis. Foi assim na retirada das tropas do Afeganistão, consequências muito ruins na leitura da opinião pública americana. Num primeiro momento, chegou-se a imaginar que a coisa fosse muito mais atabalhoada do que os decorreres dos fatos ou as imagens sugerissem, mas conforme foi passando o tempo, a gente constatou que as imagens atabalhoadas da operação eram de fato aquilo, não havia tido erro de cálculo. De fato, os Estados Unidos retiraram as tropas do Afeganistão de uma forma quase desleixada, ou que pelo menos soou assim. E agora, espera-se um posicionamento, e nós vamos acompanhá-lo ao vivo na faixa das 15h30 da tarde, mais rigoroso, mais firme, de um Joe Biden, Carlos, que não costuma passar muito essa imagem do braço de ferro, do pulso firme. A opinião pública americana aguarda com ansiedade e todos os olhos do planeta se voltam para lá, justamente para responder à pergunta: qual Joe Biden virá discursar? E mais do que isso, que tipo de discurso será esse? Quais sanções econômicas e qual posicionamento do ponto de vista militar, da defesa americana, pensando em eventuais reforços que poderiam ser deslocados, direcionados, destinados para a Ucrânia. Quer dizer, tem muitas questões, muitas interrogações nas expectativas em torno desse discurso, hein? Léo, e coloca expectativas nisso, né? A gente está acostumado a ver realmente um Joe Biden que a gente pode dizer, mais soft, né? Um cara meio anti-conflitos, né? Ele foge um pouco do perfil que a gente costuma ver dos presidentes americanos. E a gente sabe que os Estados Unidos eles têm, e o americano tem essa mentalidade de serem a principal potência do mundo e de que tem que ajudar. E tem, assim, você pega historicamente ainda conflito com Rússia, com União Soviética, só de você pegar a quantidade de filmes de Hollywood que saem desse conflito, então isso está enraizado na mente do americano, e você vê o seu país perdendo a guerra, né, para os russos, que vem da União Soviética. Isso acaba impactando o moral do americano também e, claro, que diretamente a popularidade do Biden. Isso falando só do primeiro, assim, da primeira questão que a gente pode analisar na parte de popularidade do Biden, né? Aí você soma isso, a questão da pressão inflacionária, a questão das sanções que devem aumentar a pressão inflacionária. De novo, a gente está vendo agora um cenário onde a gente pode ter pressão inflacionária pelo lado da oferta e não da demanda, e a gente pode ter uma desaceleração econômica na contrapartida. Então, é um cenário de perda de poder de compra para o americano, isso para grande parte da população global, muito forte, e isso impacta na popularidade dos governos e dos presidentes, e coloca o Joe Biden justamente numa sinuca de bico muito grande agora, né? Porque também ele ganhar a guerra, dependendo de como for, né? Essa guerra que posso chamar de guerra fria, guerra comercial, que seria, por um lado, é positivo para o moral dos Estados Unidos, por outro, pode ser prejudicial para a questão inflacionária. Então, é uma equação muito complexa. Eu acredito que, assim, aí vai de novo a questão da gente tentar ser o mais humilde possível nesses momentos, né? Tem muita coisa que a gente não sabe que pode acontecer, né? Não só na questão do conflito, mas das respostas para o conflito, né? Que eu vou jogar, por exemplo, algo que estava passando pela minha cabeça ao longo de hoje, e que, assim, não tenho nenhum fato, pode ser que nunca venha acontecer, mas é uma potencial solução que os governos podem buscar, né? Assim, as sanções que os governos devem aplicar à Rússia, de uma certa forma, devem aumentar o preço das commodities, né? Porque está restringindo oferta de diversas commodities, como as commodities energéticas. E aí eu vou fazer um paralelo aqui, Léo. Quando a gente estava vendo a questão do começo da pandemia, a gente achou que a gente ia ver uma degringolada na economia gigantesca, e aí todos os governos se uniram para imprimir dinheiro, deteriorar a sua situação fiscal para manter a economia rodando. Concorda? Perfeitamente. O tal do excesso de liquidez. Perfeito. Agora, por que será assim, com todos os governos querendo colocar sanções contra a Rússia e, ao mesmo tempo, controlar a inflação, será que não é uma solução possível que todos os governos
optem por temporariamente subsidiar o preço das commodities, estimular a compra das commodities justamente para controlar os preços, controlar a inflação e conseguir colocar essas sanções contra a Rússia. Assim, eu não sei se isso é provável, mas eu acho que assim, os governos devem tentar atuar de uma forma colaborativa para conseguirem mitigar o impacto inflacionário das sanções que devem vir para a Rússia. Então tem muita água para rolar ainda, a gente tem que acompanhar, e tem esse discurso daqui a 15 minutos que vai ser bem emblemático para a gente conseguir desenhar os próximos capítulos. Discurso esse que nós vamos transmitir simultaneamente, vale a pena você se ligar, 3h30 da tarde, a expectativa de início das palavras de Joe Biden. Continue na TC Rádio, a melhor cobertura está aqui. Agora a gente vai começar a passear por algumas imagens que continuam dando a temperatura da cobertura desta crise geopolítica na Ucrânia. Esta primeira que nós vamos subir, no comando do André Dias, junto a Catarina Kobayashi, é de fumaça saindo da região que abriga o Ministério da Defesa da Ucrânia em Kiev. Aí está a imagem que registra essa saída de fumaça justamente daquele que é o abrigo do Ministério da Defesa da Ucrânia em Kiev. Uma imagem que continua dando o tom da forma como nos últimos minutos, nas últimas horas, a escalada do conflito tem adquirido, tem apenas se intensificado. Vamos a uma segunda imagem, que mostra pessoas esperando trens numa estação enquanto tentam deixar Kiev, capital da Ucrânia. Estas imagens produzidas hoje, o crédito vai para Get Images, ou Images. A imagem anterior era da agência Reuters e é outra imagem que mostra a maneira como a população ucraniana vai buscando achar alternativas e fugir. Essa terceira imagem, eu quero mandar um grande abraço, parabenizar o nosso Vinícius Martins, que é o designer da Mover, o serviço de inteligência aqui do TC, que alimenta a nossa base. Agora você vê essa arte que foi produzida pelo Vinícius Martins com base em informações de agências internacionais. Esta arte especificamente, e agora você consegue vê-la completa, dá a dimensão como se fosse um jogo do War, um tabuleiro, de quais áreas específicas da Ucrânia já foram bombardeadas, já foram atacadas pelos russos. Por isso o título Ataques Russos na Ucrânia. Veja abaixo os principais locais ucranianos atacados pelas forças russas. São mísseis que atingiram bases militares e aeroportos ao longo desta quinta-feira. E aí repare com os pontos laranjas, com essas explosões que funcionam como os ícones que indicam as regiões de ataque, como a gente tem, de fato, uma ação muito orquestrada, coordenada da inteligência militar russa para fazer a sua penetração no território ucraniano. Repare como há uma distribuição quase uniforme dos principais pontos, dos principais eixos do território da Ucrânia. Há pouco, no almoço de negócios, registrava-se aqui na voz do Vinícius Custódio, de toda a equipe, protestos que em Moscou estão sugerindo o fato de que não é unânime esse apoio entre os próprios russos da invasão guiada, encabeçada por Vladimir Putin no território da Ucrânia. Há pouco, manifestantes em Moscou, apesar da represália imediata por parte da polícia russa, estavam contestando a postura de Vladimir Putin. Também é complicado dizer que este posicionamento pode ser estendido e generalizado para a opinião pública russa como um todo. É claro que há muitos russos que apoiam a atitude de Vladimir Putin, mas em se tratando do regime russo, nós sabemos que toda e qualquer percepção da opinião pública deve ser relativizado, já que se trata de um regime praticamente fechado, sem muita liberdade de expressão e de opinião, menos ainda de imprensa. Todas as informações passam por agências que são de natureza estatal, por isso o pé atrás que esse tipo de curadoria da informação merece trazer consigo. Nós passeamos por essas três imagens e nós não vamos parar nelas. Nós temos uma outra imagem que mostra uma estrutura danificada por um míssil ao longo também deste dia 24 de fevereiro, lá em Kiev, a capital ucraniana. A gente vai mostrar para você mais uma imagem então ao vivo aqui desta explosão que ocorreu devido a um ataque em larga escala realizado pela Rússia. Esta imagem que nós vamos mostrar em instantes para você tem como crédito Chris McGrath da Get Images também. Da Get Images é mais uma foto para a gente ilustrar e agora ela está aí, estampada na nossa transmissão do YouTube. Vamos ainda dando toada e tempero à nossa cobertura, passear por uma outra que mostra civis de Donetsk e Luhansk, regiões que sabemos têm predominância de separatistas russos lá em Donbas,
que estão se instalando, ou em Donbass, né, que estão se instalando em campos em Rostov, na Rússia, após a evacuação da região. Então, veja a maneira como, pouco a pouco, o fluxo das pessoas vai se direcionando para lugares mais estratégicos de acordo com o alinhamento ou com o desalinhamento daquele que está encabeçando e dominando politicamente a região. Estas regiões a que eu me referi há pouco tinham natureza separatista e funcionaram como porta de entrada para Vladimir Putin, pouco a pouco, invadir o território ucraniano. E dessas regiões saíram alguns ucranianos, que talvez nem se autodenominem assim, com direção ao território russo, onde estão melhor acolhidos, já que os conflitos continuam e continuam bastante. São 3h20. Cenas muito tristes, né, Carlos? Eu achei que foi feliz da sua parte reconhecer. Nós temos nem 30 anos ainda e nós pertencemos a uma geração que não viveu uma experiência de guerra. Nós não sabemos o que foi a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e mesmo a Guerra Fria, à medida que ela teve o seu fim em 1989, a não ser por relatos, por documentos históricos, por matérias, por gente que contou essa narrativa para nós. Mas vivenciar, não. E muitos analistas já sugerem que o que está acontecendo na Ucrânia torna o território europeu bagunçado e instável como não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Complicado, né, Carlos? Léo, é uma situação muito delicada, né, e que a gente acaba não tendo controle sobre. Eu acho que a questão, assim, a gente tem que acompanhar de perto e tentar controlar o nosso destino à medida do possível, né? As nossas ações, o que a gente vai fazer e assim em diante. Vamos passear agora, Carlos, pelos índices acionários e ver exatamente a situação de momento no mercado. Atenção, então, primeiro repercutindo o Ibovespa. O Ibovespa agora cai 2,3% a 109.431 pontos. A moeda americana estressou mais ao longo dos últimos minutos. Toca agora uma aceleração de 2,68% e os contratos futuros da divisa americana aponta para R$ 5,149. Para você ter uma dimensão ou uma referência do que isso significa, vamos lembrar que ontem a moeda americana fechou os trabalhos a R$ 5,01 nos contratos futuros. Agora está em R$ 5,15 praticamente. São 14 centavos em comparação com o fechamento de ontem. É notícia. A curva de juros mantém um estresse que, na média, carrega com 13 ou 14 pontos base o pedido de prêmio de cada um dos contratos. E entre as blue chips, todos os papéis caem, exceção feita aos papéis da Suzano, que estão avançando 0,75% a R$ 53,88. Eu quero chamar a atenção em relação aos papéis da Petrobras. Logo quando eu recebi aqui o bastão do Vinícius Custódio no almoço de negócios, ele me passou esse bastão, repercutindo um destaque que, àquela altura, tinha merecido um urgente do painel Mover Pro. Fala do Master, um dos integrantes que atuam na política monetária americana, e diz que a guerra pode impactar o ritmo de remoção de estímulos da autarquia americana, ou seja, a ideia da redução da liquidez pode sofrer uma postergação dependendo da escalada da guerra. Um outro destaque urgente, e bota urgente nisso, também vem em relação ao Federal Reserve, é esse aqui, vamos a ele. Consumidores serão afetados com alta contínua do petróleo, diz Barkin. Como você sabe, ele é um dos integrantes do Federal Reserve e há pouco se pronunciou. Estamos nos referindo aqui a uma das vozes mais relevantes dentro do Banco Central Americano, Thomas Barkin, membro do Fed, que reconhece que o consumidor vai sofrer com as altas do petróleo. É um reconhecimento, digamos, protocolar por um lado, Carlos, mas de outro lado, mostra que os Estados Unidos estão atentos, vendo e dizendo que o repasse vai ser meio inevitável com a apreciação constante do petróleo Brent, caso não haja um arrefecimento nesse clima de guerra. E aí tem a ver com o teu primeiro comentário, quer dizer, as commodities mais estressadas e uma pressão inflacionária mais galopante ainda, no caso dos Estados Unidos, que foi empurrando com a barriga a subida dos juros e pode pagar caro pelo preço, hein, Carlos? Léo, assim, guardadas as devidas proporções, os Estados Unidos estão vivendo hoje um cenário semelhante ao que o Brasil, claro, assim, guardadas as devidas proporções, vale o destaque aqui, ao que o Brasil passou em 2015, né, que é o cenário de inflação com fraqueza econômica, né, e aí quando você já está com uma política monetária expansionista, né, ou frouxa, quando você está com um crescimento anêmico que a política monetária conseguiria estimular se você afrouxasse ela mais, mas você não tem muito para onde ir, mas você tem uma inflação galopante do outro lado, você fica numa equação
que foge das equações padrões econômicas, né? Porque normalmente a gente tem crescimento que gera inflação e aí você aumenta os juros para reduzir essa inflação e aí você fica nesse ciclo. E agora não, a gente tem um cenário de inflação sem crescimento e isso é muito complexo para os Estados Unidos manejar, né? Falando assim um pouco de cenário para cada uma das variáveis que vem na minha cabeça aqui. Primeiro, questão de commodities, né? Principalmente a questão de commodities energéticas, do petróleo. Vai ser difícil, né, controlar, porque a Rússia é um dos principais produtores, né? Nos Estados Unidos a gente tem a passagem, dá para falar quase que instantânea do preço de petróleo para a bomba de gasolina, então isso vai impactar ainda mais o bolso do americano nessa parte do petróleo. Vale o destaque ainda que eu tenho pontuado há algum tempo, né, que a OPEP mais está segurando produção, né? Então, assim, o que precisa mais, né? O que será que falta para o OPEP abrir a torneira e tentar conter um pouco dessa alta no preço dos petróleos? Então, isso pode ser uma opcionalidade positiva para a questão inflacionária global, mas que o petróleo está sendo impactado diretamente, ele está sendo impactado. Falando de novo de petróleo, né, trazendo para o Brasil, eu até vi uma notícia aqui agora, até se puder pagar aqui para mim, Léo, a Petrobras virou para queda, né? É isso mesmo? Sim, Carlos, faz sentido, é por aí. Inclusive agora a gente tem imagens ao vivo de Kiev, já vou te devolver a bola. Essas imagens que nós estamos exibindo agora são imagens ao vivo da capital ucraniana e a gente vai notando a movimentação, a gente vê um cenário, acima de tudo, de tensão, ou seja, esse vazio nas ruas, apesar do horário já tardio por lá, não é, digamos, um vazio que combina com uma capital de grande país, como é o caso da Ucrânia. E a gente vê exatamente essa toada. Mas, por favor, completa o raciocínio aí. Não, então, eu estava falando sobre a questão do petróleo, né, que tem a passagem na bomba direto para o americano, mas no Brasil isso cria uma situação muito complexa para a Petrobras, né, porque, assim, o petróleo está subindo demais, o Brasil tem controle sobre a Petrobras, né, a gente já viu a PL dos combustíveis sendo postergada ontem, então, assim, eu acredito que a chance de uma intervenção na política de preços da Petrobras, isso não é uma intervenção que eu diria diretamente, uma intervenção indireta, onde a Petrobras simplesmente finge que não está vendo esse aumento do preço do petróleo, ela é bastante provável de ocorrer, ainda mais nesse ano eleitoral, né? Então é bom a gente ficar bem de olho na questão de Petrobras, porque ela pode acabar sendo impactada negativamente. Eu acredito que o mercado já está um pouco com essa visão para a Petrobras hoje, dado que a cotação da ação está caindo mesmo após os resultados que vieram super sólidos e da empresa ter aberto o mercado subindo, né? Então, isso é um ponto de atenção que merece a gente ficar de olho. E aí eu não sei se vai entrar já o discurso agora, Léo, mas se não for entrar, eu vou falar um pouco sobre a questão de tecnologia, porque eu acho que mudou um pouco o cenário também. Não, perfeito, Carlos. Deixa eu até para dar um norte para quem está nos acompanhando. Nós temos centenas de pessoas acompanhando a nossa transmissão e todo mundo está na expectativa do que está na tela agora. We will begin shortly, quer dizer, vamos começar em instantes. Esta já é a transmissão embedada aqui do canal oficial da Casa Branca, pelo qual será transmitida a fala do presidente Joe Biden. Então você que está nos acompanhando, saiba, esse minuto a minuto está no nosso radar e assim que o discurso começar, nós vamos com imagens ao vivo para acompanhar palavra a palavra do que Joe Biden tem a dizer. Muita gente está esperando esse discurso, no nosso caso não é diferente. Então, Carlos, eu passo a bola para você, você faz o comentário sobre os papéis tecnológicos e assim que o Biden começar a falar, eu peço a bola de volta e a gente vai ouvi-lo ao vivo aqui. Diga lá. Perfeito, Léo. Então, com relação aos papéis de tecnologia, a gente vinha com um cenário onde esse mercado, né, então falando principalmente de Nasdaq, poderia ser um dos mais prejudicados, né, com aumento de taxas de juros, com normalização econômica e assim em diante. Só que com esse cenário que está se desenhando agora, dos conflitos, primeiro a gente tem a questão da potencial mudança nas políticas monetárias, a política monetária americana, que pode reduzir a retirada de estímulos econômicos, e isso acaba sendo menos negativo, né, para empresas de tecnologia. E, por outro lado, quando a gente para pensar as empresas de tecnologia, principalmente essas de rede, né? Então, quando a gente fala de Facebook, de consumo à distância, como é o caso de Amazon e assim em diante, essas empresas tendem a ter uma perenidade em momentos de estresse, né? Assim, ninguém vai deixar de acessar o Facebook ou o Instagram, talvez até aumente
acesso em momentos onde você tem que ficar em casa, onde a gente tem conflitos. Então, essas empresas acabam sendo perenes nesses momentos. E aí, o que a gente pode ver, caso esses conflitos se alonguem por um período maior, é que essas empresas devem voltar a performar bem no relativo com as demais, né? Porque elas vão estar com a sua receita perene, entregando lucros com fluxos de caixa descontados a taxas menores por causa da redução na velocidade de retirada de estímulos e, em contrapartida, empresas ligadas à atividade econômica, né? Sejam, por exemplo, uma montadora de veículos ou uma companhia aérea, uma empresa de consumo, né, que vende bens duráveis, não duráveis, essas daí devem acabar sendo prejudicadas num cenário de guerra, mas as empresas de tecnologia talvez não, algumas empresas de tecnologia. Então, vale a gente ficar de olho, isso pode mudar um pouco o cenário e fazer ligar um alerta para talvez uma certa mudança de composição do portfólio dos investidores. Perfeito, Carlos. Vamos voltar aqui a pincelar imagens da transmissão ao vivo do canal oficial da Casa Branca, onde consta um informe que diz que vai ser começado em instantes o discurso do presidente Joe Biden. Aí está, ó. The White House, Washington, we will begin shortly. E aí o presidente Biden vai se dirigir especificamente em relação à crise ucraniana, ao povo americano e, por que não, ao cidadão mundial, porque o mundo inteiro está com o olhar voltado para este evento, acerca de 2 pontos principais da nossa cobertura. As sanções econômicas que ele poderá direcionar aos russos e um posicionamento do ponto de vista militar, quer dizer, em que medida Joe Biden vai contemplar, com as suas palavras, no seu discurso, uma possível defesa ali da Ucrânia na prática, não só no campo simbólico, não só no campo discursivo, não só no campo narrativo. E outro ponto, eu conversava com o Gabriel Medina na nossa redação, batimos um papo ali, repercutindo muito cada minuto e cada expectativa, e ele bem lembrava que nos últimos dias, Joe Biden vinha sugerindo que caso a Rússia escalasse o clima de tensão, invadisse a Ucrânia, sofreria consequências. E vamos ver então se esse discurso vai trazer de concreto consequências que de fato sejam proporcionais ao que os russos estão fazendo, desprezando, rasgando basicamente a soberania ucraniana. Agora, o oposto também é verdadeiro, quer dizer, dependendo do tipo de posicionamento, Carlos, e aí a gente aproveita para deixar a transmissão assim, ó, com a tela dividida, de modo que você não perca nenhuma história ou início de transmissão, no caso do canal oficial da Casa Branca. Carlos, tem um oposto que é verdadeiro nessa história, quer dizer, se a mão americana vier muito pesada também, sabe-se lá que tipo de escalada o conflito pode tomar. Nós sabemos que no limite, se o confronto for para uma natureza nuclear, podemos viver um dos cenários mais aterrorizantes da história da humanidade, né? É um cenário que não é simples, né? Porque, por um lado, os Estados Unidos têm que mostrar força agora, né? Se não mostrar força, perde o controle e, assim, a Rússia pode ter uma mudança na ordem mundial, né? Assim, de quem domina o globo, talvez não sendo mais o Ocidente, sendo o Oriente. A gente tem a China do outro lado, a gente vê a questão de Taiwan hoje mais cedo, né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe ainda e os Estados Unidos tem que imperar com a sua força, senão isso, assim, para quem acredita que os Estados Unidos precisa resolver esse conflito e sair vencedor desse conflito, é claro. Agora, se pesar demais, assim, é claro que eu imagino que nenhum dos governos, né, deseje uma guerra nuclear ou qualquer coisa nesse sentido, né, mas a gente sabe que existe uma questão de vaidade, uma questão de ego e uma questão de disputa de poder. Então, por mais que não seja o interesse desses países escalar o conflito... Opa, tivemos um problema com a conexão do Carlos. Carlos, deu uma leve instabilidade. Pode retomar a tua última frase aí, a gente estava te ouvindo, tivemos um problema no sinal. Bola com você de novo. Perfeito. Bom, o que eu estava complementando é que, por mais que não seja o principal interesse dessas potências mundiais, a gente escalar um conflito que seja uma guerra mundial, uma guerra nuclear, qualquer coisa que seja, a gente sabe que eles têm que mostrar força de alguma forma. Então, talvez, depender da estratégia de longo prazo de cada um desses países, não pode ser descartado um conflito desses. Por isso que a gente tem que ficar bem de olho nesse discurso do Biden e também nos próximos desdobramentos, né? Tem que confiar na capacidade não só dos presidentes, mas também de todos os seus assessores, secretários, para chegarem numa solução aí que seja a melhor possível.
Olha, daqui a pouco vai começar o discurso de Joe Biden. Deixa eu já saudar, mandar um grande abraço para o nosso Moisés Beida, agradecer muito também ao André, que junto à Catarina Kobayashi estão fazendo os cortes, e a gente vai manter dentro do possível aqui o máximo que der essa tela rachada para você não perder nenhum segundo. Nós estamos à espera do canal oficial da Casa Branca para começar o discurso de Joe Biden. E é uma expectativa gigante, né, Beida? Bem-vindo, boa tarde, obrigado por estar com a gente de novo. Beida fazendo uma maratona nessa cobertura. O que o Biden vai falar, acho que deve inspirar a atenção no sentido de sanção econômica e também no sentido militar, né? Boa tarde. Boa tarde. E sanção para, de repente, para as empresas de petróleo, né? Mas o problema é acender o cigarro no posto de gasolina, né? Fazer sanção para empresa de petróleo com petróleo a 105 é complicado. Pois é. Eu acho que já tiveram a chance de uma saída diplomática, né? O Putin passou por cima. A minha preocupação hoje com certeza, nunca vi uma guerra durar pouco, né? A única guerra que eu vi durar pouco foi a Guerra dos 7 Dias, que foi uma semana. Mas eu não vou te dizer que não tem muita coisa no preço. Com certeza, o petróleo escalar de 75 para 103, alguma coisa, e o S&P cair de 4.800 para 4.000, alguma coisa já estaria no preço, né? Então, mas o problema é que eu não vejo um horizonte positivo para a equity, principalmente nos Estados Unidos, com esse nível de preço de commodities que eu falei para você de manhã, né? Você teve uma alta muito íngreme, né? Tanto de grãos como do petróleo, a cadeia toda, né? A única commodity que não subiu nesse ano eu acho que é o açúcar, mas o resto tudo subiu, né? E aí você tem um impacto muito grande com a inflação, né? Você tem a reunião do Fed no dia 16, né? Que é uma sinuca de bico sem mais tamanho. Eu tava conversando com o Castrucci, aliás, o Castrucci é um dos admiradores que você tem, viu, Beida, aqui no seu trabalho. Obrigado. Vou deixar à vontade o Carlos também para interagir com o Moisés Beida, não é sempre que vocês estão em contato. Carlos, a gente estava discutindo justamente isso, né? A sinuca de bico e a natureza paradoxal que vai ter que ser enfrentada pelo Federal Reserve na próxima reunião de juros lá no dia 16 de março. Fica à vontade, quiser perguntar para o Beida, os dois em contato. Perfeito. Primeiro, Beida, é um prazer estar falando contigo de novo. Obrigado por estar aqui nos 10 modelos conosco. Obrigado. Bom, acho que a primeira pergunta que eu vou aqui fazer para você, não sei se você estava ouvindo o programa agora há pouco, mas um cenário que eu vejo, assim, falando de equities, né, na questão de retorno relativo, que pode voltar a ficar atrativo são as grandes tecnológicas, né? Porque a gente vê que elas acabam conseguindo ser um pouco mais perenes na questão do seu resultado nesses momentos, mesmo em momentos onde as pessoas têm que ficar em casa e coisas do gênero. E a gente pode ver uma política monetária, uma retirada de estímulos menos veloz do que a gente estava projetando antes, né? Eu queria saber um pouco a sua visão a esse respeito. Então, um papel que está bem resiliente aqui, principalmente nas techs brasileiras, é a Local Web, né? Local Web chegou até R$8. Eu vendi ela no fim de semana. Acho que foi... passa tão rápido a vida, mas eu não estou lembrando qual que foi. Eu vendi ele a R$9,88, para você ter uma ideia, que eu achava que ia ter uma invasão no fim de semana. E na segunda-feira não teve invasão, eu comprei ela a R$9,93. E acabei vendendo ela a R$10,78, né? E fui para a Sabesp, né? Ela tá bem... Eu concordo com você. Eu acho que a Melius, eu acho que está sofrendo bastante. Não sei qual o motivo, mas tem alguns papéis que fazem me mostrar que já fizeram fundo, principalmente a Local Web. No setor externo, eu acabei de comprar a Palantir, né? Eu já comentei aí no almoço de negócios. É uma empresa que, além de ter uma tecnologia aí para guerra, monitorar armas, monitorar deslocamento de tanques, então é uma tecnologia muito bem preparada aí pelo FBI e pelo Mossad, né? E é uma empresa que eu tive ela no final do ano, né? Eu acabei zerando no mesmo preço a $19, voltou para a faixa de $10, $11, eu acho que é um tiro bom, principalmente nesse ambiente geopolítico conturbado. As empresas grandes de tech que eu mais gosto são Meli, né, que é um papel que eu acho que vem muito forte aí para retail. O homem vai falar, já botaram até a bandeirinha. já vai começar. Meli eu gosto bastante, eu gosto
Facebook eu acho que tem que esperar fazer um fundo, né? Mas vai brigar aí também, de repente pode ser um papel que também, mesmo com... Ele se sai bem, né, em crises, né? Principalmente gente mais na rede social, né? E o que mais? Acho que essas aí são as que eu gosto mais. Em outro papel, Carlos, que tem que ficar de olho é a Sabesp. Eu tô com uma visão que ela é um cavalo, vai ser muito parecido com o que aconteceu com o CEMIG, né? Hoje, o nosso amigo Tarcísio deve estar em terceiro ou quarto nas pesquisas, né? Se tiver uma pesquisa mais apurada. E a hora que começar a correr aí, depois, pode ser para março ou abril, tem grande chance de ganhar e privatizar essa empresa. E essa bola o Beda cantou no Expresso da Manhã já faz um tempo, ficar de olho em papéis que podem destravar com movimentação política, no caso aqui governo de São Paulo e uma eventual chegada de Tarcísio, uma encorpada. Defensivo, né? Exatamente. Olha, o Beda Carlos acabou de pintar um urgente no painel Mover Pro, vamos a ele, destaque super importante. Moscou está disposta a negociar rendição com Kiev. Essa informação vem de agência russa. Putin estaria preparado para discutir os termos com o presidente ucraniano. Já se fala em rendição, pelo menos do ponto de vista russo, do ponto de vista de Moscou, a ser negociada com o presidente ucraniano. Ou seja, seria de uma maneira bastante rápida, convenhamos, sem encontrar muita resistência, uma tomada russa do território ucraniano, tentando reduzir aí, na visão do Putin, o derramamento de sangue. Nós seguimos com a tela rachada e você que está chegando agora, saiba, em instantes vai começar o pronunciamento do presidente Joe Biden. Daqui a pouco a gente pode repercutir mais esse urgente, mas é o seguinte, Carlos, vou começar com o mais jovem desta vez. Um mero palpite. Esse pronunciamento estava marcado para as 2h30 da tarde no horário de Brasília. Depois foi para as 3h30. Já são 3h41, bicho. Daqui a pouco nós vamos fazer o pronunciamento 7 da noite. Esse atraso todo do Biden aí diz alguma coisa na sua intuição, Carlos? É difícil, né? Estão acordando assim, ele, né? Então... Nossa, pior que eu já vi algumas piadas nesse sentido, né? Mas assim, quanto mais tempo ele demora para falar, mais pressão fica sobre a necessidade de ser um discurso efetivamente bom, né? E forte, assim. Porque quanto mais tempo demora, assim, imagina, vou pegar um exemplo bobo, assim, mas de outro lado. Bom, imagina que você quer comprar uma ação, tá? E você decide comprar a ação agora, mas você fica lá, você sabe que vai sair um fato ou qualquer coisa do gênero, mas você fica lá esperando até o ponto onde você não consegue mais comprar a ação num preço razoável, né? Então, assim, normalmente as decisões, quando você tem a decisão já pronta, né, o seu discurso pronto nesse caso, você tem que ser o mais rápido possível para agir. Quanto mais tempo você demora, mais difícil é de você acertar, né? Eu acho que nesse caso vai muito nessa linha. Então, para mim, eu não fico confortável com essa demora, assim, do meu ponto de vista. O que me parece uma leitura bem factível, né, Beda? É estranho demorar tanto assim, gente. Nós tivemos pronunciamentos de outros líderes globais de uma maneira muito mais rápida. O mercado já... A própria... Como é que é? Quando o cara tá mal nas pesquisas... Popularidade do Biden já não vai bem faz tempo, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que o Putin, talvez até com Xi Jinping, já teve essa ideia aí, já faz pelo menos uns 5 anos aí, né? Esperou o Trump perder a eleição, esperou a Merkel sair, né? Então, a gente sabe que o grande mediador de tudo que acontece no mundo é o tio Sam, né? E ele tem que ser um cara forte, né? Tem que ser um cara para resolver esses problemas, não pode vir com a mão fraca, né? Tem que vir com peso, né? Então, chegou o homem. Ele está se dirigindo, já a gente vai trazer então, porque a imagem pelo canal do YouTube do canal oficial, aqui me refiro à Casa Branca, ainda não começou, mas a gente vê ao longe, o presidente Joe Biden se encaminhando para o púlpito. Já vai chegar essa imagem ao vivo aqui para nós. Por hora, vale destacar o seguinte, os mercados americanos estão operando neste momento com viés de baixa. Dow Jones cai 1,83%, S&P 500 está caindo 0,74%, Nasdaq sobe 0,62%. Nós vamos ouvir Joe Biden, que vai começar o seu pronunciamento em instantes aqui, Vamos trazer para você o pronunciamento de Joe Biden, ele que está discursando, começa o seu discurso neste momento aqui,
e você vai acompanhando as imagens e o presidente americano que vai conversando. More than 175,000 troops, military equipment and positions along the Ukrainian border. He moved blood supplies into position and built a field hospital, which tells you all you need to know about his intentions all along. He rejected every good faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue to avoid needless conflict and avert human suffering. For weeks, we have been warning that this would happen. And now it's unfolding largely as we predicted. In the past week, we've seen shelling increase in the Donbass, a region in eastern Ukraine controlled by Russian-backed separatists. The Russian government. Biden dizendo que era previsível e que ele reforçava a importância de uma saída diplomática. We saw a staged political theater in Moscow, outlandish and baseless claims that Ukraine was about to invade and launch a war against Russia, that Ukraine was prepared to use chemical weapons, that Ukraine committed a genocide. Ele comenta a narrativa russa. We saw a flagrant violation of international law in attempting to unilaterally create two new so-called republics on sovereign Ukrainian territory. And at the very moment that the United Nations Security Council was meeting to stand up for Ukraine's sovereignty, to stave off invasion, Putin declared his war. Within moments, missile strikes began to fall on historic cities across Ukraine. Ele reforça a importância do Conselho de Segurança, que se posicionou contra e alertava para os riscos de invasão o tempo todo, e segue erguendo uma introdução à sua fala. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Segue comentando a maneira como os fatos se deram e relata os ataques cibernéticos dos russos contra os ucranianos. And now he and his country will bear the consequences. Today, I'm Agora as authorizing consequências. strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. Olha as This is going to sanções. impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. Atenção, hein? São as I want to be sanções. clear. The United States is not doing this alone. For months, we've been building a coalition of partners representing well more than half the global economy. Os Estados Unidos não estão sozinhos nessas sanções. The European Union, including France, Germany, Italy, as well as the United Kingdom, Canada, Japan, Reforça o alinhamento com os outros líderes ocidentais. to amplify the joint impact of our response. I just spoke with the G7 leaders this morning, and we're in full and total agreement. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen. Limitações às transações russas e formação de negócios nessas moedas. Limit their ability to do that. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. We're going to impose major, and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble, which early today hit its weakest level ever in history. The Russia stock market plunged today. The Russian government borrowing rate spiked by over 15%. In today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. We've cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than 1/3 of Russia's banking assets by itself. Cut it off from the U.S. financial system. Limitações para bancos russos, envolvimento de $1 trilhão em assets. That means every asset they have in America will be frozen. This includes Atenção, hein? Recursos russos na América congelados. which has $250 billion in assets. As promised, we're also adding the names to the list of Russian elites and their family members that we're sanctioning as well. As I said on Tuesday, these are people who personally gained from the Kremlin's policies, and they should share in the pain. We will keep up this drumbeat of those designations against corrupt billionaires in the days ahead. On Tuesday, we stopped the Russian government from raising money from U.S. or European investors.
É um isolamento econômico para a Rússia e uma crítica também às elites que deram legitimidade econômica à movimentação de Putin. $1.4 trillion. Some of the most powerful impacts our actions will come over time as we squeeze Russia's access to finances and technology for strategic sectors of its economy and degrade its industrial capacity for years to come. Between our actions and those of our allies and partners, we estimate that we'll cut off more than half of Russia's high-tech imports. It will strike a blow to their ability to continue to modernize their military. It will degrade their aerospace industry, including their space program. It will hurt their ability to build ships, reducing their ability to compete economically. And it will be a major hit to Putin's long-term strategic ambitions. Barreiras para a competitividade russa, por enquanto, limitação para a capacidade russa de negociar com moedas estrangeiras e sanções que incluem limitação na exportação à Rússia. Particularly in the East. Tomorrow, NATO will convene a summit. We'll be there to bring together the leaders of 30 allied nations and close partners to affirm our solidarity. 30 países que solidariamente vão se unir em torno dessas sanções. All aspects of our NATO alliance. Although we provided over $650 million in defensive assistance to Ukraine just this last year, let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. Não vai haver reforço militar americano na Ucrânia. Importante essa informação. In the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. There is no doubt that the United States and every NATO ally will meet our Article 5 commitments, which says an attack on one is an attack on all. Over the past few weeks, I ordered thousands of additional forces to Germany and Poland as part of our commitment to NATO. On Tuesday, in response to Russia's aggressive action, including its troop presence in Belarus and the Black Sea, I've authorized the deployment of ground and air forces already stationed in Europe to NATO's eastern flank allies, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania. Falando de novo da união e da parceria com outros países, os mercados nos índices acionários americanos vão reagindo bem, hein? Adding their own forces and capabilities to ensure collective defense. Bem mais duro, né? And today, Bem mais. within hours of Russia's unleashing its assault, NATO came together and authorized and activated an activation of response plans. This will enable NATO's high readiness forces to deploy and when and where they are needed to protect our NATO allies on the eastern boundaries of Europe. And now I'm authorizing additional U.S. force capabilities to deploy to Germany as part of NATO's response, including some... Postura firme de Biden vai tendo repercussão nos índices acionários americanos. O Nasdaq acentua o viés de alta, S&P 500 reduz o viés de queda. I've also spoken with Defense Secretary Austin and Chairman of the Joint Chiefs, General Milley, about preparations for additional moves should they become necessary to protect our NATO allies and support the greatest military alliance in the history of the world, NATO. As we respond, my administration is using the tools, every tool at its disposal, to protect American families and businesses from rising prices at the gas pump. Aqui aproveita o Biden para reforçar o apoio e a ajuda às famílias americanas, a forma como ele tenta proteger o seu povo. Should not exploit this moment to hike their prices to raise profits. You know, in our sanctions package, we specifically designed to allow energy payments to continue. We are closely monitoring energy supplies for any disruption. We've been coordinating with major oil-producing and consuming countries toward our common interest to secure global energy supplies. Isso é importante, um reforço nas commodities energéticas em meio à crise na Rússia. To release from the strategic petroleum reserves of major energy-consuming countries. And the United States will release additional barrels of oil as conditions warrant. Biden reforça o compromisso com mais barris de petróleo de modo a evitar buracos e falta de recursos ou commodities energéticas. American people are feeling at the gas pump. This is critical to me. But this aggression cannot go unanswered. If it did, the consequences for America would be much worse. America stands up to bullies. We stand up for freedom. This is who we are.
Fala em liberdade. Repeat the warning I made last week. If Russia pursues cyber attacks against our companies, our critical infrastructure, we are prepared to respond. For months, we've been working closely with the private sector to harden their cyber defenses, sharpen our ability to respond to Russian cyber attacks as well. I spoke last night to President Zelensky of Ukraine. A conversa dele com o presidente The ucraniano. United States, together with our allies and partners in Europe, will support the Ukrainian people as they defend their country. We'll provide humanitarian relief to ease their suffering. And in the early days of this conflict, Russia propaganda outlets will keep trying to hide the truth and claim success for its military operation against a made-up threat. Fala em apoio, inclusive de recursos, mas não em envio de tropas. How swift gains in territory eventually give way to grinding occupations, acts of mass civil disobedience, and strategic dead ends. A cotação do petróleo também vai reagindo bem ao discurso, há um desestresse e o barril volta para a faixa dos $100. Great pain on them. But the Ukrainian people have known 30 years of independence. They've repeatedly shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. Reforça o compromisso com a Ucrânia e a defesa da soberania ucraniana. For the freedom around the world. Putin has committed an assault on the very principles that uphold the global peace. But now, the entire world sees clearly what Putin and his Kremlin allies are really all about. Crítica forte a Putin. This was never about genuine security concerns on their part. It was always about naked aggression, about Putin's desire for empire by any means necessary, by bullying Russia's neighbors through coercion and corruption, by changing borders by force. Críticas bastante fortes endereçadas ao presidente russo, fala inclusive de corrupção na condução do presidente à frente do país e no desrespeito à soberania ucraniana. One where nations take what they want by force. But it is a vision that the United States and freedom-loving nations everywhere will oppose with every tool of our considerable power. The United States and our allies and partners will emerge from this stronger, more united, more determined, and more purposeful. And Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly, economically and strategically. We will make sure of that. Putin will be a pariah on the international stage. Any nation that countenances Russia's naked aggression against Ukraine will be stained by association. Qualquer país que se alinhar à Rússia será classificada como passível de sanções, a exemplo dos russos. Indireta da China. Pois é. Will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. Liberty, democracy, human dignity, these are the forces far more powerful than fear and oppression. Reforça a importância da democracia e da liberdade. Distinguished by tyrants like Putin and his armies. They cannot be erased by from people's hearts and hopes by any amount of violence and intimidation. They endure. In the contest between democracy and autocracy, between sovereignty and subjugation, make no mistake, freedom will prevail. God bless the people of a free and democratic Ukraine, and may God protect our troops. Aí está o pronunciamento do presidente Joe Biden. Vamos ver se ele vai responder a algumas questões dos jornalistas, mas, acima de qualquer coisa, no encerramento ele diz que a liberdade vai prevalecer, faz aquele encerramento já padrão para os líderes americanos de que Deus abençoe a nação, Deus abençoe a América, e nós temos o comentário já no Expresso da Tarde, entrevistas especiais, cada repercussão, cada minuto desse pronunciamento de Joe Biden, e eu já vou repassar aqui alguns dos principais urgentes do painel Mover Pro que foram sendo destacados conforme as falas de Biden transcorriam. Vamos ao primeiro deles aqui, ocorreu já na faixa das 3h48 da tarde, foi esse aqui, ó. Estados Unidos limitarão capacidade russa de negociar com moeda estrangeira. Nós flagramos em tempo real essa sanção anunciada por Biden. Vamos a outra. Novas sanções incluem limitação de exportação à Rússia. Temos um terceiro destaque que mereceu urgente. Forças norte-americanas não lutarão na Ucrânia. É um reforço ao fato de que haverá benefícios econômicos ou de suporte de recursos à Ucrânia, mas não um reforço bélico militar americano para combates contra os soldados russos. Temos um quarto destaque urgente.
Estados Unidos vão liberar mais petróleo de reservas estratégicas, endossa Joe Biden. E um quinto, Biden diz que liberação de reservas de petróleo ocorrerá quando necessário. A digestão dessas palavras por parte dos índices acionários americanos é imediata. O S&P 500 chegou a reduzir o viés de baixa, enquanto o Nasdaq acentuou o viés de alta, embora agora volte para a faixa do 0,7%. O Dow Jones cai 1,44%, enquanto o S&P recua 0,6%. O petróleo teve na sua cotação mexidas importantes. Agora a cotação do barril do petróleo Brent é de $101,97, mas ele chegou a bater a faixa dos $100 novamente. Beida, sua primeira leitura em torno desse pronunciamento do presidente Joe Biden, por favor, a sua análise. Veio bem mais forte que eu imaginei, né? O fato dele ter juntado também, falado com 30 nações, né? Que na verdade a única que se absteve de comentar foi a China. Né, e já deu uma indireta para a China, né, que quem for mexer alguma coisa contra também vai ter sanção. Deixou isso claro. Né, então a gente já sabe que a qualquer momento a China precisa se pronunciar, principalmente depois dessa fala do Biden. O mercado eu acho que interpretou de uma maneira positiva, né, o S&P fechou um gap aí, mas ele tem que fechar acima de 4.220, né, para estancar aí, eu acho que o momento. Na minha opinião, forçou o Biden, o Putin a dar uma resposta, né? Eu acho que a bola passou para o lado do Putin, né? Algumas ações de tecnologia já vinham ensaiando uma boa melhora aí no começo do pregão. Isso, na minha opinião, deve continuar, né? É um movimento que o Carlos falou. Caíram bastante, né? O fato dele ter anunciado de uso de reserva estratégica de petróleo é um fato muito positivo, né? Principalmente com petróleo nesses níveis. Então, isso aí pode estancar um pouco o petróleo nesses níveis, né? Que seria um fato positivo. E outro fato positivo também não falou nada sobre impor sanções para as empresas de petróleo, né? Verdade. Isso aí poderia piorar a situação nas empresas de petróleo e, consequentemente, o petróleo bater 120. Muito bem, Beida. Deixa eu passar a bola para o Carlos. Deixa eu já agradecer o Beida. Beida, você foi um maratonista aqui conosco hoje. Muito obrigado. Tamo junto sempre, viu? Obrigado. Obrigado por engrandecer nossa cobertura. Valeu. O Carlos Castrucci faz o seu destaque final, porque o time de Gabriel Medina já tá chegando aqui para dar sequência à cobertura. Pois não, Carlos? E já fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado. Perfeito, Léo. A minha leitura vai muito na linha do Beida, tá? Eu acho que, assim, ele tentou estrangular a Rússia por meios econômicos, né? Então, anunciar que não vai entrar na guerra bélica, eu acho que isso é positivo. Anunciar a tentativa de estrangulamento econômico por meio do mercado financeiro, né? Pelo mercado de capitais, eu acho que isso é positivo também, porque a gente sabe que o dinheiro precisa transitar por algum lugar, né? Você limitando o trânsito de dinheiro, o uso de moedas, isso eu acho que é uma sanção que pode jogar a favor de uma resolução do conflito lá na frente, porque isso acaba dificultando o trânsito, né, do dinheiro das pessoas e não impacta empresas, por exemplo, de petróleo, como foi o caso que o Beida bem colocou. Ele não colocou sanções para empresas de petróleo, isso acaba impactando menos o setor de energia. E, por último, a questão também, você vê como eles realmente vão tentar utilizar o máximo de mecanismos possíveis para tentar conter a inflação. Eu acho que a primeira questão agora que entrou foi a liberação das reservas estratégicas de petróleo. Então, isso de uma certa forma, de uma forma geral, acho que foi positivo, o mercado está reagindo bem. Agora a gente tem que ver como que vem o contra-ataque do Putin, né? Como que ele vai reagir, e tem muito pano para rolar aí. Mas, bom, em resumo é isso. Acompanha aí de perto, vou estar aqui acompanhando como telespectador. Semana que vem estamos de volta. Um abraço. Valeu, Carlos. Super obrigado. Os 10 mil deles. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.